Amém? Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Amém. Mais uma aula, mais um tempo precioso aí sobre a história da igreja. E como eu falei no início da aula, quero te fazer um desafio. Em nome de Jesus, faça dessa matéria um livro. Anote, escreva. E outra coisa importante que eu ia falar para vocês que estão aqui, para o pessoal que está acompanhando, o pessoal que é só à distância, o nosso presencial estamos tendo só na última terça do mês. Mas é importante não faltar. E usa o grupo, irmãos. Põe pergunta, põe dúvida, compartilha, responde lá. O pastor Rony está de olho lá. Teve gente que até hoje não falou nada sobre a cultura de Israel. E o pastor Rony colocou nota. Isso. Eu fiz. Então ainda dá tempo. Corre lá, coloquei, mas eu vou falar. Já que eu estou colocando atrasado, eu estou colocando o chofar, o talent, o bezerro de ouro, a serpente do deserto. E a cara falou: me peça seu talent que eu quero. Vai ser folgado. Foi muito bom, foi um tempo muito bom. Amém? Vamos continuar aí na nossa aula. O que não conseguimos fazer o apanhado hoje, eu vou pedir para que vocês leiam depois. E na prova. Além da prova que vem normal, eu preferi mandar ela para vocês fazerem em casa. Eu vou fazer uma outra prova minha mesmo, mas um apanhado geral, porque é muita matéria de história da igreja. Então a prova que vem ela é muito simples, é 5 questõezinhas dentro de um livro praticamente. Então eu vou fazer mais uma prova com um apêndice com umas 30 perguntas, que é para a gente poder estudar legal. Eu tinha um professor que dizia assim, né? Quem estuda a prova, aprende mais. Então vai ser uma prova mais com uma pegada maior para vocês aí, em nome de Jesus. Mas aí eu mando no grupo, você baixa, quem tiver pode baixar, responder e enviar de volta, ou imprimir e trazer para nós. Ok? Nós paramos aí no declínio do império, não foi isso? A conversão de Constantino, o abençoado. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra: Maximínio, Galério, que é quase galego, Magêncio e Constantino. Os dois rivais mais poderosos eram Magêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentavam na ponte Múvia, sobre o rio Tibre, a 16 quilômetros de Roma. No dia 27 de outubro de 312, ele viu no céu uma cruz luminosa, com a seguinte inscrição: In hoc signo vices, por este sinal vencerás. Decidiu combater sobre a bandeira de Cristo e ganhou a batalha. Estão acompanhando aí, gente? Amém. Olha como isso é forte, hein? Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Edito de Tolerância, que oficialmente terminou com a perseguição, fim do período da igreja perseguida. O miserável fim dos grandes perseguidores. Nero, Diocleciano, Maximino se suicidaram. Dominiciano, Cômodo e Aureliano foram assassinados. Adriano morreu em agonia, gritando: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Você já pensou nisso, irmão? Meu Deus. O cara morrer gritando que quer morrer e não consegue morrer. Décio, cuja retirada foi impedida durante uma emboscada, morreu miseravelmente. O seu corpo foi presa de abutres. Valeriano, depois de ser preso por Sapor, rei da Pérsia, foi empregado como um banco onde esse rei punha os pés quando montava o seu cavalo, e depois de sofrer durante 7 anos outros insultos, foram-lhe arrancados os olhos e esfolado vivo. Galério, o príncipe dos perseguidores, foi atacado de uma doença terrível que o condenou a um contínuo mortírio. Foram consultados os médicos em vão, e assim como Antíoco, Epifânio e Herodes, que foram tão cruéis quanto ele, foi o seu corpo comido de bichos. De Deus Não se toma. aquilo que o homem plantar, Corre. É igual o outro lá, né? Foi comido de bicho, né? Na boca do amador. Maluco.
de Agora, Deus. dessa parte do Constantino aqui dizem, né, não sei se que ele teve essa visão, né? Sim. E por isso ele entrou. Outros dizem que ele viu, ele não estava tendo mais popularidade, parece que seu reino não estava. Ele viu no cristianismo uma pode chave, ser uma estratégia política, né, pode ser. estratégia para se perpetuar, né? Pode ser. Mas de qualquer maneira Deus usou ele. E Deus sabia do coração. Então a igreja precisava ter esse ar. A igreja imperial, tempos novos para a igreja. Tinha agora chegado um tempo muito extraordinário para o povo de Deus. A religião de Cristo, saindo como do deserto e das prisões, tomou posse do mundo. Antes do Constantino, passou a dominá-lo. Bons resultados para a igreja: fim da perseguição, igrejas restauradas, fim dos sacrifícios pagãos, dedicação de templos pagãos ao culto cristão, doações às igrejas, privilégios concedidos ao clero. Ao clero foram concedidos muitos privilégios, os deveres cívicos obrigatórios para todos os cidadãos, proclamando o domingo dia do descanso. Houve, com esse resultado, com essa liberação de Constantino, a igreja usufruiu de coisas boas. Houve uma liberdade maior para que a igreja pudesse apregoar o evangelho. Alguns bons resultados para o Estado: a crucificação abolida, o infanticídio foi reprimido, influência no tratamento dos escravos, proibição dos jogos dos gladiadores. Você vê, naquela época os cassinos e os bingos já eram do diabo. Alguns maus resultados da vitória cristã: todos da igreja, todos queriam ser membros da igreja, e quase todos eram aceitos, tanto os bons, parece a igreja do século XX, né? Está na moda ser crente. Costumes pagãos foram introduzidos na igreja. Eu falei essa semana com uma jovem, hoje eu falando com uma jovem, ela falava sobre escola bíblica, sobre a necessidade de ter estudos bíblicos. E eu falava de seminários, congressos que a igreja precisa fazer, precisa valorizar a liderança, treinar a liderança, fazer discípulo. Isso tem que estar na nossa cabeça. Gerar ela dizer assim: na minha igreja eu tenho vergonha, uma igreja grande que os jovens não sabem nada. Essa geração não vai para lugar nenhum. E eu dentro de mim dizia: eu ainda acredito na minha geração, eu ainda acredito nessa geração, a gente ainda vai mudar essa história. Porque o povo hoje tem preguiça de ler a Bíblia. Verdade. Um curso como esse, num valor simbólico, a gente manda para todo mundo e o pessoal fala: uma vez por mês, é online, mas não dá para estudar. Irmão, você tem o material em casa, velho. Você abre a apostila lá, você tem os vídeos, você tem um professor bonito dando aula. Pula essa parte. A igreja se fez mundana. Verdade. Grandes males resultantes da união da igreja e do Estado. A fundação de Constantinopla. Em 330, Constantino fez de Constantinopla a capital do Império Romano. O porquê da mudança da capital? O imperador compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de templos e estátuas, e o povo inclinado à antiga forma de adoração. Enfim, uma cidade dominada pelas tradições do paganismo. Além disso, a posição geográfica de Roma, em meio à imensa planície, deixava exposta a ataque dos inimigos. O local escolhido foi Bizâncio, cidade grega, cuja existência contava cerca de 1000 anos, e estava situada no ponto de contato entre a Europa e a Ásia. Em Bizâncio, Constantino estabeleceu a capital e planejou a construção da grande cidade mundialmente conhecida durante muitos anos por Constantinopla, atualmente Istambul. Relação capital e igreja. Na nova capital, o imperador e o patriarca, título de bispo Constantinopla, pela autoridade do trono, em razão da presença e do poder do imperador e bem assim pela índole submissa e dócil do povo, a igreja no Império Oriental tornou-se escrava do Estado, apesar de alguns patriarcas como João Crisóstomo afirmarem sua independência.
Na nova capital não havia templos dedicados a ídolos, porém não tardou que se edificassem várias igrejas. A maior de todas ficou conhecida como a de Santa Sofia, sabedoria sagrada, foi edificada por ordem de Constantino. Vamos lá. Ele disse assim: Salomão, eu te venci. Disse que seu esplendor e magnificência sobrepujaram todos os templos da época, verdadeira obra-prima da arquitetura bizantina. Esses templos, durante 11 séculos, foi considerado a catedral do cristianismo. Quando a cidade foi tomada pelos turcos, tornou-se uma mesquita, até depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje é um museu aberto a todos os povos. A divisão do império. Logo depois da fundação da nova capital, deu-se a divisão do império. Motivos: as fronteiras eram demasiado extensas e o perigo da invasão dos bárbaros era constante, e o imperador sozinho não podia proteger seu vasto domínio. Desenvolvimento do poder na Igreja Romana. A cidade de Roma foi suplantada por Constantinopla e sua posição de capital política do mundo. Agora veremos a mesma Roma afirmando seu direito de ser a capital da igreja. Motivos: por que ela se diz ser a capital da igreja? Semelhanças com o governo imperial. A semelhança da igreja com o império como organização fortalecia a tendência da nomeação de um cabeça, um estado que governava com poderes absolutos. Era natural que a igreja, da mesma forma, fosse governada por um chefe. Agora eu precisava colocar um chefe espiritual, alguém que governasse toda a igreja espiritual, além do estado. Roma reclama para si a autoridade apostólica. Estão comigo aí? Amém. A igreja de Roma era a única que reclamava poder. Mencionar o nome dos 2 apóstolos como fundadores, isto é, os maiores de todos os apóstolos, Pedro e Paulo. Surgiu então a tradição de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Ora, o bispo Pedro deveria, por certo, ser papa. Suponho que o título bispo no primeiro século tinha o mesmo significado que lhe davam no quarto século, isto é, chefe do clero e da igreja, e que Pedro, como principal entre os apóstolos, deveria exercer autoridade sobre toda a igreja. Já citavam 2 textos do Evangelho como prova desse fato. Os desses textos ainda podem ser vistos, escrito no latim, na cúpula da Basílica de São Pedro. No Vaticano diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O outro aspecto, as minhas ovelhas, argumentavam da seguinte forma: se Pedro foi o chefe da igreja, então seus sucessores, os papas de Roma, devem continuar a exercer a mesma autoridade. Entenderam de onde surgiu a ideia do papa? Mudança da capital. A transferência da capital de Roma para Constantinopla, longe de diminuir a influência do bispo ou papa romano, fez aumentar consideravelmente. Já verificamos que em Constantinopla o imperador e a corte dominavam a igreja. O patriarca, de um modo geral, estava sujeito ao palácio imperial. Entretanto, em Roma não havia imperador, sobrepondo-se ao papa ou eclipando-se. Portanto, o papa era a mais alta autoridade na região. E ainda, a Europa inteira se olhava para Roma com certa reverência. Controvérsias e concílios. A heresia de Ário. A primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, especialmente em relação ao Pai e ao Filho. No período procedente, o Senhor Jesus Cristo era o assunto fundamental do pensamento da igreja. A discussão quanto à natureza de Cristo crescia cada vez mais, especialmente no Oriente, onde a influência grega produziu um profundo interesse em questões de doutrina. No começo do século IV, mais ou menos no ano 318, Ário, presbítero de Alexandria, ensinou que Cristo não era homem nem Deus. Considerava Jesus Cristo como um superior à natureza humana, porém inferior a Deus. Não admitia a existência eterna de Cristo. Pregava que Cristo teve princípio. Tal ponto de vista espalhou-se rapidamente no Oriente. Outra coisa aí, Concílio de Nicéia. A fim de pacificar os ânimos, Constantino convocou o primeiro concílio geral da igreja em Nicéia, na Ásia Menor.
em 325, 300 bispos da igreja estiveram presentes. O imperador presidiu o concílio e custeou suas despesas. Pela primeira vez, a igreja encontrava-se dominada pela liderança política do chefe de Estado. O principal opositor da doutrina de Ario foi Atanásio, também de Alexandria. Atanásio afirmava que a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Cristo e sua existência era eterna. Ali, Atanásio teve uma grande vitória. O concílio afirmou a divindade de Cristo. Foi declarado que Cristo era da mesma substância do Pai. Foi grande a influência do imperador nesta decisão. A heresia de Apolinário. Outro cisma acerca da natureza de Cristo, Apolinário, bispo de Laodiceia, declarou que a natureza divina tomou lugar na natureza humana de Cristo, que Jesus na terra não era homem, era Deus em forma humana. Ele exaltava a divindade de Cristo, mas minimizava sua verdade ou sua verdadeira humanidade. Estão comigo aí? A heresia de Pelágio. Lembra que nós já estudamos um pouco disso quando estudamos a última matéria de heresias? Estão lembrados? Seitas e heresias, a gente viu um pouco disso. Mas ainda havia heresia além de Ario, Apolinário, e que os fiéis tinham que combater. No século IV houve um frade chamado Pedágio. Olha, tinha vídeo ontem. Pelágio, que negou a corrupção total da raça humana pela transgressão do primeiro homem e ensinava que nós nascíamos em inocência. O bispo Agostinho, acerca de Pelágio, dissemos que ensinava que todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada alma é uma criação individual de Deus, não herdando por isto a contaminação do pecado de Adão, nem deixava ele dormir. Pastor Wander pagou o pedágio agora. Contra essa ideia surgiu então o maior intelecto da história do cristianismo, depois de Paulo, Agostinho, que sustentava que Adão representava toda a raça humana, que no pecado de Adão todos os homens pecaram e são pecadores a todo o gênero humano, e é todos considerado culpado. Lembra que nós falamos sobre isso, né? O nascimento do monasticismo. Estão comigo? Amém. Alguns fatores que contribuem para a entrada de multidões na igreja impedia de manter qualquer santidade dos primeiros séculos. Por isso, até hoje, o problema não é vir a multidão, a quantidade, é nós mantermos os princípios. Pecado continua sendo pecado. Amar tem que amar. Eu vejo hoje, por exemplo, no pleno século XX que nós estamos vivendo, pós-pandemia, os crentes acostumaram a ficar em casa. Eles querem assistir um culto em casa e eles querem que a igreja seja obrigada a entender que está certo. E não está. E não está. Então, você pode acompanhar pela internet, não é pecado, mas a igreja continua sendo igreja. Tem pessoas fracas que não conseguem vir, tem que suportar e amar. Tem que carregar, enfim. O irmão não veio porque está doente, é uma coisa. O irmão não veio porque ele quer ficar assistindo só pela internet. A gente tem que orar por ele, para Jesus tacar fogo nele. É diferente da pessoa que não veio por outros motivos. Então vem aí todos os fatores desse monasticismo. Avaliação do monasticismo. A contribuição deixada pelos monges em sua época ainda afeta a civilização moderna. Veja alguns bons resultados. O mistério local servia geralmente como o de uma fazenda experimental moderna, na demonstração de métodos melhores de agricultura. Os mosteiros, durante o século de guerra, de quase anarquia, funcionavam como um centro de paz. Nas bibliotecas dos mosteiros guardavam muitas das antigas obras da literatura cristã e clássica. Os monges, com os principais professores da juventude, isto é, praticamente os únicos, quase a totalidade das universidades e escolas da Idade Média, foram criadas nas abadias e nos mosteiros.
Maus resultados. Apesar dos bons resultados que emanaram do sistema monástico, também houve péssimos resultados. Muitos dos melhores homens e mulheres do império foram desviados para dentro dos mosteiros, perdendo o mundo, já não necessitado e possibilidade de contar com as suas contribuições. O maometanismo, lembra que nós estudamos dele também? Movimento, religião e império fundado no ano 610 por Maomé, o falso profeta da Arábia. Nasceu em Meca, cidade da Arábia, no ano 570 da era cristã. Quando o moço visitou a Síria, entrou em contato com os cristãos e judeus, encheu-se de horror pela idolatria. Em 610 declarou-se profeta. Ok? A igreja no início da Idade Média. A igreja medieval, período que durou quase 1000 anos, vai concentrar nossa atenção na igreja ocidental, ou latina, cuja sede de autoridade estava em Roma. O fato notável nos 10 séculos da Idade Média foi o desenvolvimento do poder papal. Esse desenvolvimento teve 3 períodos: crescimento, culminância e decadência. Ok? Estão comigo aí? Amém. Eu não sei se você pensa que a gente vai conseguir ver tudo, mas se você pensa assim, você está enganado, porque ainda falta tudo isso. É grande essa matéria. Por isso, o meu desafio para vocês continua. Se vocês pegarem esse material, lerem, vocês vão ter muito material de conhecimento, porque para mim é uma das melhores matérias. Poderíamos até fazer um TCC em cima dessa matéria, um trabalho de curso em cima da história da igreja. Vocês acham? Vocês são estudantes do Brasil. Estudante do Brasil. A igreja no início da Idade Média. A igreja medieval, período que durou quase 1000 anos, vai concentrar a atenção na igreja ocidental, cuja sede está em Roma, especialmente o período papal. Então vamos lá. Foi crescimento, culminância e decadência. Vamos ler esses 3 aí. Crescimento. No início desse período apareceu um dos maiores papas, Gregório I, o chamado Grande. É geralmente considerado como o primeiro papa. A consagração de Gregório I como bispo de Roma constituiu um marco que divide o período antigo da história da igreja do período medieval. Nascido em uma das famílias tradicionais, nobres e ricas de Roma, Gregório recebeu uma educação jurídica que o prepararia para a vida pública. Fatores que contribuíram para o crescimento do poder do Papa. Estão comigo? As fraudes piás. Um desses documentos fraudatórios foi a doação de Constantino e decretais pseudos isidorianas. Documento maior influência na área fraudulenta foi o que passou a ser conhecido como decretos pseudo-isidorianas. Afirma-se que eram decisões adotadas pelos bispos primitivos de Roma desde os apóstolos. Disseram, ok? Aí vem as evidências de fraude e por aí segue. Nessa questão das evidências vem as missões, fortalecimento da justiça, a firmeza do governo, que era um governo vitalício, que dominava e reinava, e se o Papa só saía quando fosse eleito o novo Papa. E vem aí o mais tenebroso período do papado, Adriano II. Com esses papas começou o período mais tenebroso do papado, os 200 anos entre Nicolau I e Gregório VII. É chamado por certos historiadores a meia-noite da Idade Média. Suborno, corrupção, imoralidade, derramamento de sangue fizeram dessa época a mais negra, ou o mais negro capítulo de toda a história da igreja. Veja-se, por exemplo, o retrato da igreja na França. A maioria dos sacerdotes eram constituídos de escravos, foragidos ou criminosos que alcançaram a prisão, sem qualquer ordenação. Seus bispados eram considerados como propriedades particulares e abertamente vendidas a quem desse mais. O arcebispo de Roma não sabia ler. Seu irmão
arcebispo de Trevas nunca foi ordenado. Aí começou a bagunça. Não obstante, hoje algumas igrejas, né? O camarada diz, sou pastor, se autoconsagra, e aí é que a gente falava antes da aula, né? Não se preocupa com a paternidade, com a cobertura, com a aliança, com 5 ministérios, que anda de qualquer jeito. Não é exagero afirmar que por toda a Europa sacerdotes escandalosos superavam numericamente os de vida honesta. O alto clero não era melhor, talvez pior. Degradação do papado. Por mais de 150 anos, a partir de 1890, nem o papado ficou isento. Seu estado era vergonhoso e vil ao último grau. O ofício que tinha sido tão elevado por Gregório I e Nicolau passou por toda sorte de desgraça. Alguns ocupantes da cadeia papal foram notoriamente culpados de toda sorte de crimes. Durante anos, uma família de mulheres infames dominou o papado, os quais entregaram a quem elas desejassem, que seria o domínio das meretrizes. Sérgio III tinha uma amante, Marósia. Ela, sua mãe, Teodora, esposa ou viúva do senador romano, e sua irmã puseram na cadeira papal seus amantes e filhos bastardos, transformando o palácio pontífice num covil de salteadores. Isto é colhido na história como pornocracia ou domínio das meretrizes. Anastácio III foi trazido de Revera para Roma e feito papa, mais convenientemente satisfazia as suas paixões. Este último foi morto asfixiado por Marósia, que para suceder ele elevou ao pontificado pessoal seu Leão VI, Estevão VII, o seu próprio filho ilegítimo. E aí vem toda essa linhagem de netos e familiares. A idade áurea do poder papal. E nós vamos encerrar nessa aí. Hildebrando, de pequena estatura, desajeitado de aparência, de voz débil, todavia pujante de intelecto, animoso, homem de sangue e ferro. Hildebrando governou realmente a igreja com poder por trás do trono durante um período de 20 anos, antes de usar a tríplice coroa. Controlou os 5 sucessivos pontificados que procederam imediatamente o seu, e durante o governo papal, 1073 até a sua morte no ano de 1105. A culminância do papado. O período culminante foi entre os anos de 1073 a 1216, 150 anos somente na igreja, mas também sobre a nação da Europa. Hildebrando reformou o clero que havia corrompido e interrompeu ainda que por pouco tempo o exercício da simonia, isso é, compra de posição na igreja. Alguém pensa que compra de posição, comprar título de bispo, de arcebispo, de... larga para lá. Aí vem a decadência, a corrupção do clero, a imoralidade, cresceu a corrupção dentro da igreja, a degradação da religião, a falta de assistência religiosa para com as cidades que cresciam, o que a igreja oferecia ao povo e a queda do papado. Papas do período, o alvorecer da reforma, e aí nós entramos já no início da reforma, o movimento de protesto, aí vem os petrucianos, Arnaldo, Cátaros, Valdenses, e aí vem John Wesley, professor em Oxford, na Inglaterra. E aí começa John Russell, Sanávora, aí vem a igreja reformada, a Renascença, a reforma na Alemanha. Estão comigo aí? A sua chamada salvação, as indulgências, a venda das indulgências, a pregação de João Testas, e aí vem Lutero. As 95 teses de Lutero,
Se alguém quiser, eu tenho, tá? Só me lembra que eu mando para você. Aqui na apostila não tem, mas eu tenho as 95 teses de Manda Lutero. para mim. Manda pra mim. Só me lembra depois de eu mandar no zap de vocês. Durante esse período até Lutero, houve um tempo muito negro da igreja. Muito negro. Era só a É igreja porque foi aí que veio a reforma, e depois dessa reforma houve a contaminação novamente. E é aí onde entra Lutero. Aí vem a dieta de Ófilo, Lutero no concílio. Cara, se vocês lerem, meu Deus do céu. Lutero é sequestrado e levado para o castelo de Wittenberg, a reforma em outros países. Aí vem a reforma na Suíça. Nesse período que ele escreveu, né? Ele a Bíblia, né? Ele traduziu, né? Foi um dos grandes tradutores. Aí vem a grande reforma na Inglaterra. E aí vem o governo de Henrique, o martírio de Luther, de Hitler, Isabel, a reforma na Escócia. E aí começa a reforma na França, a noite de São Bartolomeu. Vocês precisam ler essa parte, é muito, muito, muito importante, que foi na madrugada de 24 de agosto. E aí veio a Contra-Reforma, proposta de organização, a obra do Concílio de Trento, a Inquisição de Index, e aí nós entramos na Guerra dos 30 anos. E passamos por essa última parte. Mas essa de Lutero foi sobrenatural, né? Como Deus protegeu e guardou ele. Foi. Quando vocês lerem lá, vocês vão ler toda essa parte aí, vocês vão ver como é importante entender a história da igreja. Se você ler a história da igreja, você vai compreender tudo que a igreja está vivendo hoje. E por que a igreja está vivendo o que está vivendo hoje. Mas eu creio no avivamento. Amém. Amém? Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor. Quero abençoar os teus filhos com paz, prosperidade, nesse tempo de estudo, de meditação da palavra, de nos alimentar do Senhor. Guarda na nossa mente e no nosso coração tudo que o Senhor tem para nós. E repousa, Senhor, da tua bênção, da tua paz nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou mandar a prova para vocês aí, em nome de Jesus.